Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máxima Systech. Hoje a gente vai apresentar para vocês alguns aparelhos que a gente recebeu. A maioria deles são Poco X3 Pro. A maioria deles são aparelhos manipulados. E a gente sabe que aparelho manipulado é mais difícil o reparo. Por quê? A gente tem um problema de prestação de serviço. Não só na manutenção de celulares, certo? A gente observa que a gente tem um problema de prestação de serviço nos mais diversos ramos, né? Quando você precisa de um pintor, de um mecânico, de um eletricista, né? De um médico, enfim, nas mais diversas áreas, né? Então a gente tem esse problema de prestação de serviço, então sabe, quando um aparelho é manipulado, ele é manipulado de forma inadequada, e isso consequentemente acarreta no quê? Na possibilidade de reparo, certo? E na dificuldade, e a dificuldade implica normalmente no maior prazo, certo? Então fiquem atentos a isso, né? A respeito do reparo, é um reparo especializado, certo, pessoal? Não é algo simples, é especializado. Então a gente vai apresentar cada aparelho aqui e ver o relato de cada cliente. Então o primeiro aparelho é um Poco X3 Pro OS 2650. O cliente, então, ele já fala que o celular está com problema crônico, né? Provavelmente ele viu lá os relatos e falou assim, não, meu celular está com problema crônico, então ele fala pra gente, ó, o celular está com problema crônico, que ele desliga e não liga mais. Ele falou que umas 2 vezes ele chegou a entrar em loop, só que depois ele desligou. E no caso ele informou que não foi levado para nenhuma assistência. E a gente verifica, o celular não tem evidências de que tenha sido aberto. Então o celular é possivelmente com a falha crônica que ele tem, a falha de solda, e não foi manipulado ainda. Então, nesse vídeo a gente vai dar continuidade, né, e mostrar realmente como aqueles aparelhos que naquele primeiro vídeo estavam, certo? Então vamos lá. Primeira ordem de serviço, 2650. Olha só, então vamos lá. Na primeira ordem de serviço, foi no primeiro momento, né, foi informado, por exemplo, que esse aparelho não foi levado para nenhuma assistência. Então a gente vai verificar aqui se ele foi levado ou não para alguma assistência, vai verificar se tem alguma observação. Aqui é a placa do aparelho, né? Então a gente vai dar uma olhada no microscópio para ver como é que está a situação dela. Então é isso, a primeira ordem de serviço não tem sinal nenhum de manipulação na placa, certo? Então essa daqui é a placa do aparelho e não tem observação nenhuma. Então aqui é o procedimento padrão, não tem não tem nenhuma implicação. Mais um Poco X3 Pro OS 2649. O que o cliente relata? O aparelho ele travou, apareceu uma tela cinza branca, desligou e não liga mais, não tem nenhum sinal de vida, certo? Então a gente sabe que isso aqui é bem característico da falha crônica dele. E se a gente observar aqui, né, o cliente, no caso aqui, a gente não tem informação se já foi manipulado ou não, mas de qualquer forma não parece que ele foi aberto, tá? Mas pode sim que ele tenha sido manipulado, né? Talvez na assistência, por exemplo, que levaram, realizaram um serviço muito bem feito e fecharam o celular a ponto da gente nem perceber que ele foi aberto, certo? Mas não parece que foi manipulado. De qualquer forma, se ele foi manipulado, esse é um sinal bom, né? Uma pessoa, né? Um técnico, outra assistência que manipula um aparelho e fecha ele tão bem que a gente não consegue nem verificar, né? Olhando se o aparelho foi aberto ou não, eles têm um certo zelo pelo serviço. Essa daqui é a 2649 e tá falando aqui que não foi levado para nenhuma assistência.
Análise da placa. E não tem observação alguma. Vou mostrar para vocês verem, né? Deixar aqui. Porque com esse tempo vocês vão se acostumar com o que é a placa do Poco X3 Pro, né? Então tem essa blindagem aqui, tem essa fita metálica, aqui também tem uma blindagem, tem essa fita metálica e tem a pasta térmica. Vai ser sempre assim, né? Uma placa que não foi manipulada. Não tem aparência, no caso não tem fluxo de solda aqui, não tem indicação de que algum componente foi arrancado. É isso. No caso, esse daqui é um Redmi Note 6 Pro OS 2654. O cliente relata que o aparelho desligou e não liga mais. Levou numa assistência e realizaram um procedimento de ressolda. Vamos lá, o Redmi Note 6 Pro ele tem uma falha recorrente, tá? Ela não é crônica, recorrente relacionada à saúde da memória. Só para que vocês saibam, a memória do celular ela tem um tempo de vida útil, certo? Que depende de quantas vezes ela é gravada, de quantas vezes você regrava ali, certo? Então, a saúde da memória desse aparelho, né, chega num certo momento que ela baixa muito e o celular não consegue acessar mais a memória. Quando o celular não acessa mais a memória, ele é reconhecido como Qualcomm, certo? Aqui, realizaram um procedimento de ressolda. A gente sabe que esse procedimento de ressolda costuma ser um procedimento aleatório. É um procedimento onde o técnico, né, entre aspas, né, ele joga fluxo na placa, aquece a placa inteira para ver se o celular liga, mas esse procedimento não é justificável, certo? Então vamos ver se ele está ainda na condição inicial e verificar se ele reconhece em modo DL. Então tá o gerenciador de dispositivos, quando a gente conecta o cabo USB. Não tem nenhuma indicação de LED. E se pressionar Power, também não é reconhecido. Então o que pode ocorrer aqui? Só para que entendam como é a questão da manipulação. Então assim, é bem provável que esse celular ele tinha um problema crônico relacionado à memória. Só que foi levado em uma assistência e realizado um procedimento de ressolda. Esse procedimento de ressolda é com certeza que agravou a situação. É com certeza que gerou vários problemas no celular e talvez nem compense, né, a manutenção no aparelho. Como ele está fechado, né, não passou pela análise, né, de desmontagem do aparelho, verificar como está, a gente não consegue viabilizar o reparo, o reparo na placa dele, né? Então o Redmi Note 6 Pro, deixar ele mais para cá, certo? No caso, é um Redmi Note 6 Pro. Esse foi o que fizeram a ressolda na placa. Então vamos lá. E é exatamente isso que a gente informa, né? O que ocorre por aí. Então o que a gente verifica, por exemplo, nessa placa? A gente observa que tem bastante fluxo, né? Esse daqui é fluxo de solda, né? As blindagens estão cortadas. Aqui a gente já tem componente solto. Componente solto. Vamos ver o que a gente mais encontra aqui. E do outro lado da placa, novamente, só fluxo de solda, bastante fluxo de solda. Aqui onde tem esses pontinhos, certo? Prata, tinha uma blindagem aqui por cima, mas arrancaram a blindagem no caso. E é exatamente isso que a gente espera. Então quando um cliente fala assim, ó, foi feito ressolda na placa, como a gente sabe
que a ressolda, no vocabulário, no geral, é utilizado para dizer simplesmente é como se fosse um procedimento aleatório na placa, então a gente já sabe o que esperar. E o que a gente espera? Exatamente isso. Faltando componente na placa, blindagem arrancada, excesso de fluxo de solda, é exatamente isso que a gente espera mesmo. Né? Então aqui é a placa do Redmi Note 6 Pro. Então, a situação inicial desse aparelho, ela já está perdida. A gente nem sabe qual era a situação inicial dele, certo? Aqui, a gente vai ter que tentar resolver, né, essas questões, esses problemas aqui, analisar a placa, mas assim, o problema inicial, ele praticamente já não existe, né? Ele está encoberto, né? Então, o problema inicial, ele está aqui, ele está encoberto por uma série de outros problemas aqui. Isso daqui é fato e é recorrente. A gente sabe como corre isso no mercado. O próximo aparelho, mais um Poco X3 Pro, OS 2655. Então, o que o cliente relata? O aparelho desligou e não liga mais. No caso, ele já levou para outra assistência. E no caso, essa assistência informou que o aparelho ele teria um problema na memória ou no processador. Mas não realizou procedimento algum. Então a gente sabe que é um aparelho que foi aberto. De qualquer forma, a gente consegue observar que tem cola, excesso de cola aqui, e tem um vão. Isso é característico, tá, pessoal? O pessoal não costuma colar o celular de forma adequada. Aquele problema que eu falei de prestação de serviço. Não é porque a assistência não conseguiu arrumar o celular que ela não podia ter colado muito bem a tampa do celular, certo? E a gente sabe, aparelho manipulado é mais complicado de arrumar. A próxima ordem de serviço é a 2655. Então na 2655 ele fala assim, ó, levou em uma assistência, certo? Mas não foi feito reparo. Então a gente vai dar uma olhada na placa. Então vamos lá. Olha só, foi falado que levou numa assistência e não foi feito o reparo. Tá faltando blindagem aqui, tá faltando blindagem nessa região, tá faltando componente aqui e tá faltando blindagem nessa região. Vamos ver o que a gente consegue detectar aqui no microscópio. Então a gente já vê que o aspecto da placa é totalmente diferente, né? Então assim, foi falado aqui, não foi feito nenhum reparo. Assim, a placa está praticamente destruída, certo? Essa placa aqui é uma placa extremamente manipulada. Então vamos lá. Aqui tinha um componente, né? E não tem mais, é um codec de áudio. Aqui também está faltando alguns componentes nessa região. Tinha mais componentes aqui desse lado. A memória UFS dele também já foi manipulada, né? A memória UFS é essa daqui, ela também já foi manipulada. Aqui a gente vê que aqui os conectores do botão, eles estão derretidos. Aqui, como eu informei, né, tinha uma blindagem, né, mas não tem mais, arrancaram essa blindagem. Aqui também está faltando componente, certo? Aqui tinha outro componente bem parecido com esse daqui, desse lado aqui. Como a gente sempre informa, né? Fluxo de solda pela placa inteira. Componente torto. A placa está bem suja. Então é isso, né? Então esse aparelho aqui é o OS 2655.
né, falou que foi levado para uma assistência, diz o local que não foi feito nenhum reparo, e de fato não foi feito nenhum reparo, né? Provavelmente aqui a gente observa vários danos, certo? Isso daqui sinceramente, a placa ela foi mal manipulada, certo? Não precisaria ter removido tanta blindagem assim, né? Removido a blindagem desse lado aqui, né? Tiraram um componente da placa e não colocaram de volta, tá faltando um componente do lado do processador. Pessoal, a ideia é que vocês entendam o seguinte: isso daqui é corriqueiro, é essa que é a questão, isso daqui é corriqueiro, né? Então você leva para uma assistência o aparelho e é isso daqui que a pessoa pega de volta, né? Então isso daqui já nem é mais a placa do cliente, vamos dizer assim, ela está extremamente manipulada, né? A gente viu a placa, ela está toda suja, e é isso, né? Não tem muito mais o que dizer, né? A gente apresentou as questões que estão envolvidas aqui e é aquilo que a gente sempre fala. A gente tem um problema de prestação de serviço, certo? E o problema de prestação de serviço, o resultado disso é exatamente isso daqui. É uma placa extremamente manipulada. Para realizar o processo de manutenção no Poco X3 Pro, isso que foi feito aqui é totalmente desnecessário. Não existe uma condição em que isso, né, o que foi feito nessa placa aqui, seja necessário, certo? Ou seja, o que foi feito nessa placa aqui é totalmente desnecessário, certo? Então, é essa condição que se encontra a placa e é isso exatamente o que eu quero mostrar para vocês, né? É exatamente a ideia que a gente quer passar. Que a gente tem um problema de prestação de serviço, né? Então, quando for levar o seu aparelho numa assistência, verifique a credibilidade dessa assistência para que não ocorra esse tipo de coisa. O que vai acontecer com esse aparelho? Agora a gente tira foto, né? Vai ser tirado foto, tudo mais aqui. Vai ser passado essas informações para o cliente e aqui a chance de reparo dessa placa aqui é quase zero, certo? É quase zero. Aí eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente tem dois cenários. A gente tem um cenário em que a placa não foi manipulada, certo? Que a gente já sabe o procedimento, a gente já tem experiência de sobra, vamos dizer assim, né? A gente já tem muita experiência de caso, né? Então a gente sabe lidar com a maioria dos problemas que ocorre diante de um processo, por exemplo, né? Então vamos lá, a gente já tem muita experiência de caso a respeito do Poco X3 Pro, né, na falha crônica inicial dele, e assim, é 90% de resolver, tá? É raramente alguma condição que ele tem a falha crônica, não foi manipulado e não é possível reparo, certo? Isso é muito raro. Então vamos lá. E tem um outro cenário. Qual outro cenário? Aparelho totalmente manipulado, né? Essa condição aqui. Então no primeiro cenário, a gente tem um tempo já, certo? A gente já sabe o tempo que vai levar para arrumar esse celular, já sabe os problemas que a gente pode ter no caminho. Vamos dizer assim, é um processo que já tá... Todas as questões já estão previstas. Aqui não tem nada previsto. Aqui é o que a gente fala, é uma caixa de Pandora. A gente abre o celular e vê esses absurdos, né? E quando a gente se depara com esse tipo de situação aqui é reparo para um dia todo. É 2 dias, 3 dias para arrumar um celular desse. Vai compensar a gente fazer manutenção no aparelho desse? Não, não compensa, certo? Pelo tempo investido, pelo trabalho que a gente vai ter aqui para tentar resolver isso daqui, é muito custoso e para assistência isso daqui não é viável, certo? O tempo que eu levaria para arrumar um aparelho desse daqui, eu arrumo 4, a gente arruma 4 aparelho Poco X3 Pro, certo? Sendo que esse daqui seria só um pelo mesmo valor, isso aqui não tem muita lógica realizar manutenção nesse tipo de aparelho nessa condição, certo? Essa situação aqui talvez esteja mais algo voltado para recuperação de dados. Aí é outra situação, sabe? É outro orçamento. Mas talvez, certo? A gente não sabe, por exemplo, se não danificaram o processador e a memória UFS. Se danificar a memória RAM, tudo bem. Agora, se danificar o processador e a memória UFS, aí já não tem mais o que ser feito nem com as informações.
mais um Poco X3 Pro, S2659. No caso, é um aparelho que acabou de chegar, a gente está pegando as informações com o cliente ainda. E no caso ele só informa que é um aparelho que não liga. Não tem informação se ele já levou em algum outro lugar. Mas a gente observa que é um aparelho que já foi manipulado, porque a gente vê sinais de que ele foi manipulado, né? Não é um celular que está bem fechado, né? A gente observa certos vãos. Então a gente consegue observar que essa região aqui, a tampa ela tá um pouco solta. E a gente vê cola também. Então é um aparelho que acabou de chegar, né? A gente não tem as informações, a gente está em contato com o cliente para ter as informações, sabe? Para ver se o celular já não caiu, se não foi molhado, passou por vapor, se não passou por outra assistência. A gente sabe que já foi aberto, às vezes foi o cliente mesmo que abriu, nem chegou a tirar os parafusos. Enfim, a gente precisa de todas essas informações, porque essas informações auxiliam no processo de manutenção. A gente precisa dessas manutenções para realizar julgamentos, entendeu? É como se fosse uma consulta médica, né? Então, teoricamente, né, você conversa com o médico, teoricamente o médico olha para você e presta atenção no que você está falando para realizar a interpretação, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? A gente precisa conversar com o cliente para saber todo o histórico do aparelho, para saber se não tem mais um defeito, e é isso. No caso, agora é o S2659 e essa ordem de serviço, no caso, esse aparelho foi levado para outra assistência. Então, para que vocês vejam como a placa está. Então, esse é um aparelho que já foi manipulado, certo? Já passou por outra assistência. E vamos ver no microscópio o que a gente encontra aqui. Então, desse lado da placa, a gente observa que ela está relativamente limpa, ela ainda está com fluxo. A gente sabe que essa blindagem aqui, ela foi retirada, né? E a gente consegue perceber também que essa placa, ela está com um aspecto distinto, né? Esse aspecto dela aqui, ó, é fluxo de solda, certo? Isso daqui é fluxo de solda de má qualidade. O fluxo a gente já conversou, deu dica aqui para técnico, né? Então o fluxo de solda de má qualidade, normalmente ele impregna na placa e tem esse aspecto, ele é extremamente difícil de limpar. Agora, quando você tem um fluxo de boa qualidade, o processo de limpeza é bem mais fácil. Então a gente observa, né, que foi mexido nessa blindagem aqui, né? Isso daqui é uma blindagem. Certo? Ela não está centralizada, né? Isso não é grandes problemas, vamos dizer assim. E a gente observa que aqui dentro, por exemplo, tem bastante fluxo de solda, né? Esse aspecto aqui, né? Essas coisas aqui, ó, é fluxo de solda. Então, o que ocorre nessa situação, a gente realmente não sabe o cenário que vai encontrar aqui, certo? Então, a gente precisa remover essa blindagem para ver se, por exemplo, não arrancaram componentes, se não tem componente torto, tortos, né? São todas essas questões. Então, tem uma manipulação aqui e a gente não sabe qual é o cenário debaixo dessa manipulação. Do outro lado da placa, essa blindagem está intacta. Ainda tem um pouco de fluxo de solda na placa, certo? Desse lado. Ela está um pouco suja. E vamos lá. Então, a respeito dessa placa aqui, qual o maior problema que tem aqui? A gente realmente não sabe o que tem debaixo dessa blindagem, né? O que foi feito. Mas a gente consegue, vamos dizer assim, supor. Por quê? Pelo padrão do serviço. Então, vamos lá. Agora há pouco a gente verificou uma placa extremamente manipulada. Né? Extremamente manipulada, foi falado que não foi feito reparo algum e a placa estava destruída. Essa é mais uma placa que passou por outra assistência
Mas o aspecto dessa placa comparado com a outra é totalmente diferente, certo? A gente observa algumas coisas aqui, né? Mas assim, em comparado com a outra placa, o cenário é totalmente diferente. A maior implicação que a gente tem aqui é que a gente não sabe como vai estar por baixo desses componentes aqui, certo? Dessa blindagem aqui. A gente não sabe qual o cenário que a gente encontra aqui embaixo. Então a gente vai ter que tirar essa blindagem para verificar como está. Então no caso, a gente vai remover a blindagem já para ver como que está aqui. Então está aqui a blindagem removida. Embaixo aqui no caso da blindagem a gente não observa grandes problemas. Sabe? A gente, sinceramente, eu não observo problema algum aqui. Aqui não observo o componente torto, o componente ausente. Então, em primeiro momento, por uma questão de manipulação da placa, vamos dizer assim, física da placa, tá ok, sabe? Sem grandes problemas. Mas ainda a gente tem uma questão que, assim, por exemplo, o celular ele funciona com uma bateria, certo? A bateria dele é 4.2 volts. A gente não sabe, por exemplo, se o pessoal colocou, sei lá, 6 volts, 7 volts. A gente não sabe se uma pessoa injetou tensão aqui em um lugar aleatório da placa, certo? A gente não sabe essas coisas, essas questões, vamos dizer assim, elétricas, e que não vai deixar muitas evidências físicas, né, aparentes, visuais. Então isso a gente já não consegue dizer. Mas por uma questão de aspecto físico da placa, a placa tem grandes chances de reparos, tá? Sem grandes problemas. No caso, essa blindagem ela foi removida, né? No caso, depois que passar pelo processo de manutenção, ela vai ser recolocada. Poco X3 Pro OS 2653. No caso, o cliente ele relata que o celular desligou e não liga mais. Ele falou que já foi levado para outra assistência e que essa assistência teria falado que o problema é processador ou memória, porém não foi feito reparo algum, não foi feito procedimento. Né? Então, aqui já está bem evidente que esse celular ele foi aberto. No caso, está um pouco colado, né? Mas ele foi aberto. Certo? E a gente já sabe, aparelho manipulado costuma ser um pouco mais complicado. Aqui, talvez o técnico ele tenha feito essa análise, né? É meio difícil você julgar ser processador ou memória, porque isso é difícil. O diagnóstico de você falar que é processador ou memória é um diagnóstico difícil, né? Mas se ele não realizou grandes manipulações na placa, mas se ele se encaixa no reparo padrão. O que corre o reparo padrão, né? A situação padrão é o rebalem do processador e da memória RAM, né? Essa daqui é a ordem de serviço 2653. Então, não sei se vocês repararam, né? Todo celular que eu tô tirando da blindagem aqui, do saquinho, eu tô analisando uma coisa, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô analisando. Né? Então, esse celular ele tem uma digital aqui, né? Tem uma digital aqui, e ele tem um flex, né? Essa fitinha aqui. Esse é o flex da digital. O que ocorre é que em alguns processos de desmontagem o pessoal corta esse flex. Certo? Então a gente sempre inspeciona, porque assim é algo bem frequente o pessoal danificar. Então nesse aparelho está tudo certo em relação ao flex. Então tá lá, ó, OS 2653. Foi levado, mas não foi feito nenhum reparo. Então assim, foi levado para outra assistência, mas não foi feito nenhum reparo.
é o que a gente vai verificar. Se foi feita alguma manipulação, né? Repara, a gente já sabe que não foi feito porque o celular não está funcionando ainda. Então, vou mostrar para vocês o aspecto da placa e o que a gente já consegue observar. Então, vamos lá. A gente já sabe que aqui tinha uma fita metálica nessa região inteira aqui e, por exemplo, aqui já cortaram essa fita. Aqui tem, vamos dizer assim, uma espécie de pasta térmica, né? Aqui tem pasta térmica e aqui tem uma pasta térmica, né? E aqui a gente sabe também que tem a própria blindagem, que ela tá aqui, e tinha uma fita aqui que é provavelmente para isolação eletromagnética. Ela também já não tem, né? Porque cortaram essa fita. E assim, pessoal, já adiantando, não é porque a placa ela passou por um procedimento que ela tem que ficar dessa forma, certo? Então, por exemplo, se esse celular entrar na assistência, né, e ele está intacto, e ele passou pelo procedimento e a gente não conseguiu realizar o reparo, tem alguma condição ali que não foi possível realizar o reparo, a gente entrega a placa normalmente, tá? Então, por exemplo, nessa região aqui a gente coloca a fita, né? Aqui tem... por exemplo, se a gente tira, né? Se a gente tira aqui essa fita, então a gente coloca ela de volta, né? A gente tem essa fita metálica e coloca ela de volta, né? Se a gente tirou essa fita aqui, a gente coloca ela de volta, entendeu? Assim, não tem necessidade de entregar a placa desse jeito, sabe? Isso daqui não, vamos assim, não é, por exemplo, o nosso padrão de trabalho. E sinceramente, né? Não só para a Máxima Sistec, eu acho que nenhuma assistência precisa realizar esse tipo de procedimento, né? Você mexer na placa do cliente ali, você manipular ela, não conseguir realizar a manutenção, né? Por vários fatores, e entregar a placa assim. A ausência dessas fitas, essas condições aqui, não vai implicar em muita coisa, tá, pessoal? Assim, isso daqui praticamente não implica em quase nada. O que a gente está questionando aqui é um padrão de trabalho, certo? Porque esse tipo de ação implica, né? Você pode deduzir outros tipos de ações, certo? Então, por exemplo, esse tipo de ação não corresponde com o nosso padrão, né? Com a forma como a gente trabalha. E a gente mostra isso e explica por quê, certo? Que outras assistências podem mudar essa visão de trabalho. Então, olha a placa no microscópio. Então, do lado do processador, a gente não observa assim grandes manipulações, algum dano, alguma coisa assim, certo? Então, por exemplo, ó, essa blindagem, né, na outra placa ela foi manipulada, aqui já não foi. Essa fita metálica aqui, ela foi removida, né, mas também não tem nenhuma implicação, não tem nenhum agravamento da situação em relação a isso. Né, a placa, ela está limpa. Ó, do outro lado também a gente não encontra, por exemplo, o componente faltando, né, em primeiro momento, né? Porque a gente verificar um componente ausente, ela é bem difícil isso verificar, né? Porque eles são bem pequenos. Então, a relação a componentes, né, aparentemente está tudo ok. Aqui a gente sabe que foi removida, né, a fita metálica, mas também não tem grandes implicações isso, tá? Não tem problema algum nisso. Certo? Então, das placas manipuladas, essa daqui, por uma questão física da placa, né, pelo aspecto visual dela, é a menos problemática. O que a pessoa, né, o que o técnico poderia ter melhorado aqui é ter feito o acabamento da placa, certo? Se ele manipulou ela, não fez o reparo, volta o acabamento dela ali, porque esse acabamento não é muito custoso e não leva muito tempo. A ideia, né, então, você não realizou o reparo, né, a ideia é deixar como se fosse o padrão de fábrica ali, certo? E algumas coisas a gente sabe que é difícil manter, mas esse tipo de coisa aqui a gente sabe que não é difícil manter. Então, dava para ter mantido esse padrão, certo? Mas, reforçando, não tem implicação na placa visual, certo? A gente não sabe se foi injetado tensão fora de um padrão aqui, a gente não sabe essas coisas. Mas no aspecto visual, tá tudo ok. Mais um Poco X3 Pro, OS 2658.
mais um aparelho que acabou de chegar. Não temos muitas informações a respeito do celular. Como informado, a gente precisa dessas informações para poder lidar com a situação. No caso, não parece que esse celular foi aberto. Ele está bem fechado mesmo. Mas, novamente, isso não implica que ele não foi aberto. Pode ser que ele tenha passado por uma assistência e tenha feito um serviço muito bem feito e fechado o celular a ponto de a gente não perceber que ele já foi aberto. Essa daqui é a OS 2658 e foi informado que não foi levado para nenhuma assistência. Vou mostrar o aspecto da placa. Então, aparentemente está tudo ok, né? Dessa forma. Do outro lado. Então a gente já se acostumou, né? Com a topologia da placa, como que essa placa ela é, certo? Vamos olhar no microscópio. Então a gente não observa problema algum desse lado, certo? Tá a blindagem inteira certinho aqui. Nesse lado aqui também tá tudo certo. Então é isso, a placa ela está intacta. Mais um Poco X3 Pro, OS 2652. Qual o relato do cliente? Quando liga, a tela fica branca e às vezes nem liga. No caso, ele pensou que fosse display, mandou trocar, só que não voltou a funcionar. Certo? Primeiro ponto, pessoal, troca de display é algo bem complicado, tá? Porque é bem difícil a gente encontrar peças originais. Então, por exemplo, aqui se o cliente ele trocou o display, né, e colocou um paralelo aqui, primeira linha, independente, o adequado é que a gente volte, né, dependendo se o cliente tiver o display lá ainda, volte à tela original, porque a gente já sabe que não é um problema relacionado à tela. E bem provável que seja a placa, né? Então, não compensa ficar com a tela paralela. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, trocou uma peça do seu celular, não resolveu, essa peça é bom estar com você de volta, tá? A peça original. A qualidade de imagem, por exemplo, do display, ela é bem diferente. No caso, ele falou que, aqui parece, pelo que eu entendi, né, no texto, parece que já teve contato com água e o tipo de água foi água normal, certo? Água doce. No caso, ele falou que estava funcionando perfeitamente, mas depois parou. Parece que antes de parar, né, definitivamente não ligar mais, há uns 5 meses, estava com dificuldade para carregar. E ele falou que também, às vezes, ele liga, funciona um segundo, desliga. Característico de CPU, certo? Então, vamos analisar o aparelho, né? É um aparelho que já foi aberto, né? A tampa, ela tá solta. A tampa tá solta. Falta parafuso. Aqui tá faltando um parafuso. Selo de garantia já foi rompido. O de baixo ainda não, mas o de cima já foi rompido. E a lente da câmera, ela tá quebrada. Certo? Aqui em cima também falta parafuso. Enfim, aqui não dá muito para dizer, né, quem foi que fez isso. Às vezes é o cliente que abre o celular. Mas enfim, é só quando a gente abrir o aparelho mesmo para ver a manipulação da placa, como é que tá ali, para ver a real situação dele. A próxima ordem de serviço é a 2652. Aí fala que já foi trocada a tela e teve contato com água. Então, o aspecto da placa. Fazer análise no microscópio. Então, novamente, a blindagem aqui tá tudo certo. Lembrando que esse foi o celular que teve contato com água. A gente não observa evidências de oxidação desse lado. Aqui a gente tem um componente torto. Certo? Esse capacitor não é a posição dele, essa daqui. Mas como já foi trocado tela, né, a gente não sabe como que manusear essa placa. Então vamos dar um zoom nesse componente aqui. Então lá. Essa não é a posição dele, né? Ele deveria estar entre esse ponto prata e esse ponto prata.
não observa fluxo na placa. Agora do outro lado, né? Então foi um celular que foi molhado. E assim, celular molhado é comum entrar água pela gavetinha do chip e não é diferente para esse aparelho, né? Então a gente sabe que entrou água aqui. Entrou aqui pela gavetinha do chip e chegou até essa blindagem aqui, certo? Então essa blindagem precisaria ser removida, né, ser cortada, dependendo da situação, para analisar como que ela está aqui por baixo. Mas pelos indícios não parece que a gente vai ter grandes problemas aqui, não parece que, vamos dizer assim, entrou muita água no aparelho, né? Parece que só chegou nessa região aqui, né, e parou. Então, por exemplo, a gente não vê conector oxidado, não foi um celular que foi mergulhado na água. Vamos dizer assim, que a água tenha sido, que a placa tenha sido mergulhada, né? Aqui também está faltando componente, ó. Então é isso. Mais um Poco X3 Pro OS 2657. O que o cliente relata? No caso, ele teve um acidente de moto e teve um impacto bem nessa região aqui. A gente consegue observar que o celular está amassado, né? A tampa traseira está amassada e a tampa traseira também já está solta. A gente verifica que não tem mais selo de garantia embaixo nem em cima. O celular já foi aberto. Parece que ele está um pouco empenado. Então vamos lá. Poco X3 Pro, a gente já sabe que o Poco X3 Pro, né, pela quantidade de aparelhos, pelos relatos na internet, pelos fóruns, né, pelos grupos no Facebook, que ele tem uma falha crônica, certo? Existe um certo misticismo relacionado ao tema, existem muitas conjecturas, mas a gente sabe que não tem nada a ver com a pasta térmica, não tem nada a ver com software, não tem nada a ver com PMIC ou reprogramação de PMIC, tá, pessoal? Isso não tem respaldo técnico, certo? Então o que a gente vai falar aqui? Que ele tem um problema de solda. Então esse problema de solda, ele é latente, né? A gente vê a quantidade de aparelhos que tem, é latente. Isso vai ocorrer, essa falha, na maioria dos Poco X3 Pro, certo? Porque é uma falha de produção. Foi um erro lá na produção e isso acarretou uma série de aparelhos, certo? Não, por exemplo, em nenhum momento verifiquei que isso está relacionado a algum lote específico, certo? Então ele tem um problema de solda na CPU e esse problema de solda ele pode se manifestar rapidamente com quedas, certo? Então uma queda, o celular já tem uma conexão ali fragilizada, então com uma queda, pronto, você acelerou esse processo. Nem é um aparelho que precisa, no caso, ser analisado para ver a real condição dele, porque já foi aberto. Então a próxima ordem de serviço é o 2657. E no caso, esse aparelho aqui, ele foi condenado parece por uma autorizada de seguro, ou alguma coisa assim. Então vamos analisar como é que está a placa dele. Então esse é o aspecto dela, né? Então a gente já sabe que aqui não tem blindagem, né? A gente removeram essa blindagem e aqui tiraram aquela fita, certo? Aqui não vai dar para pegar muitas coisas, mas no microscópio vai dar para pegar. Talvez sem fogo. Então quando a gente vai para o microscópio, vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Então a gente vê fluxo pela placa. A placa está bem suja. Essas esferas que a gente observa aqui do lado, por exemplo, ó, essas esferas aqui e aqui, e desse lado aqui também, né? Essas esferas caracterizam a famosa ressolda, né? Aquilo que o pessoal faz, né? Joga fluxo na placa e aquece a placa inteira. Isso daqui é característico. Então, assim, por exemplo, essa memória aqui, no procedimento padrão do aparelho, ela não precisa ser removida. Aqui ela precisa.
né? Então, porque o que ocorreu aqui? Esses componentes têm esferas aqui embaixo e tem uma resina. Só que essa resina, quando você aquece o componente, a solda ela vai entrar em fusão. O que essa resina faz? Ela puxa o componente na direção da placa. Então ele esmaga todas aquelas esferas e aquelas esferas elas saem pelas laterais do componente e ocorre isso. Então, por exemplo, essa memória que num cenário crônico de um aparelho que não foi manipulado não precisaria ser removida. Aqui vai precisar ser removida, porque a gente tem evidência de que aqueceram essa placa, essa memória a tal ponto das esferas dela saírem de baixo e vir parar aqui, ó. Isso daqui é muito característico da famosa ressolda. Então a placa está um pouco suja, provavelmente precisará ressolda. Aqui o processador precisa ser removido e ser feito rebaling, a memória também. E é isso. Do outro lado da placa, então a gente observa que já não tem mais blindagem. Fluxo de solda desse lado aqui, certo? Conector um pouquinho avariado aqui, mas não tem nenhum problema. E a placa não dá para mostrar no vídeo, mas essa região aqui, ela está empenada, essa região da placa, certo? Provavelmente pelo impacto, né? Que esse celular aqui foi o que o rapaz sofreu um acidente de moto, o impacto foi exatamente nessa região. E nessa região aqui, né, de um lado a gente tem o PMIC, do outro lado tem o quê? Memória UFS. No caso, o processador e memória RAM desse lado aqui. Certo? Aqui é um caso bem delicado para realizar manutenção. Aqui é um caso mais de swap, porque a placa está empenada e o cenário, vamos dizer, a condição para realizar a manutenção aqui ela é bem caótica, certo? A gente pode estar sujeito a inúmeros problemas aqui e um trabalho desse daqui seria muito complicado mesmo. Mais um Poco X3 Pro OS 2651. O que o cliente relata? O aparelho desligou e não quer mais ligar, não dá nenhum sinal. No computador ele reconhece o processador. Ele fala que o celular já tinha desligado umas 2 vezes, mas dessa última vez ele desligou e não ligou mais. Falou que o celular apresentava falha de conexão. Falou que conecta e desconecta do nada. Aqui eu não sei que falha de conexão é essa, certo? E falou que quando coloca para carregar não dá nenhum sinal de vida. Então vamos lá, mais uma vez, a falha do Poco X3 Pro, ela se manifesta com vários sintomas, são tela chuviscada, tela branca, travado no logo da Poco, celular reiniciando, celular desliga do nada e um que é bem conhecido, ele reconhece, no caso, somente o processador. O processador, ele precisa comunicar com a memória. Se ele não conseguir se comunicar com a memória, e esse evento pode ser ocasionado por vários fatores, mas a gente sabe que no Poco X3 Pro costuma ser a falha de solda no processador. Então a falha de solda no processador implica ali, muitas vezes, dele não conseguir lidar com a memória. Quando ele não consegue lidar com a memória, o celular tem um comportamento de como se ele estivesse bricado, que é quando ele reconhece somente o processador. Então vamos conectar ele no computador aqui e verificar se ele reconhece somente o processador. Então tá aqui o gerenciador de dispositivos. Quando a gente conecta no computador, espera um tempo. Então demorou uns 12 segundos e ele reconhece o drive Qualcomm, né? Tira novamente, quando conecta, reconheceu o drive Qualcomm, certo? Aqui, mesmo que o celular tivesse, por exemplo, para que vocês entendam como é que é a questão da falha crônica, mesmo que ele tivesse uma falha relacionada à memória, o processador seria, ou o rebalho do processador seria feito, porque é um problema latente.
certo? Ele pode se manifestar a qualquer momento. Então, vamos dizer que ele tivesse um problema na memória. A gente ia realizar o reparo na memória e o reparo da CPU. Porque se a gente não faz isso, o celular daria garantia, né? Garantia entre aspas, né? Porque o problema era na memória. Só que a gente sabe que tem um problema no processador, ele iria manifestar isso, só que o cliente nunca vai entender uma condição dessa porque é algo extremamente complicado. Então o que a gente faz, independente do problema que o Poco X3 Pro tenha, se ele entrar aqui na assistência, a gente faz o rebarem da CPU para que não tenha esse tipo de problema, certo? Para precaver qualquer tipo de problema. Mas aqui a gente sabe, tá? É bem evidente, por experiência, pelos inúmeros aparelhos, pelos inúmeros Poco X3 Pro, né? Pela experiência que a gente tem já de caso, a gente sabe que isso não é uma falha de reprogramação da memória, não é uma falha de solda na memória, e sim está relacionado ao processador. E a última ordem de serviço, no caso, é o S2651, foi levado para assistência, mas não foi feito o reparo. Então vamos ver como essa placa está. Certo? Aqui não dá para observar manipulação alguma. Analisar no microscópio. Novamente a gente tem as blindagens, tem a fita metálica. Não observa nenhum componente torto. Não tem fluxo de solda na placa. Esse componente aqui está um pouco torto, que é bem parecido da placa anterior, né? Então, do outro lado, você está praticamente 100% a placa. Desse lado aqui também. Então, essa placa aqui foi o melhor cenário de aparelho manipulado até nesses aparelhos, né? Então, por exemplo, essa placa aqui, ela foi manipulada, certo? Esse celular ele passou por outra assistência. Essa assistência provavelmente verificou ali a condição e falou assim, não, a gente não faz esse tipo de trabalho especializado, e é isso, certo? E é exatamente isso o que se espera de uma assistência, né? Então, quando você não presta certo tipo de trabalho, você para por ali, né? Então, essa condição aqui, ela é raríssima. Como a gente conseguiu ver aqui, essa condição, né, um aparelho que foi levado para outra assistência e a placa ainda está preservada praticamente na condição inicial dele ali, isso daqui é raríssimo, certo? Por isso que a gente não recomenda levar o celular em várias assistências. A gente recomenda verifique a credibilidade das assistências que você quer levar ali, leve em uma ou duas assistências, é o suficiente, certo? Porque levar para várias assistências, a gente sabe que tem um problema de prestação de serviço, então a gente vê isso numa situação em cadeia. A primeira assistência faz uma coisa, a segunda outra, a terceira outra, e quando vai ver no final, a placa está praticamente destruída. Mas essa daqui não, né? Essa daqui não, parabéns, né, para a assistência que fez a manutenção nessa placa aqui, né, que analisou, porque eles não danificaram a placa do cliente, certo? Certo? Então, esses aqui são os aparelhos que a gente recebeu, né? É um trabalho especializado, né? Então, o lojista, o técnico que tem interesse em desenvolver essas habilidades, conhecer um pouco mais, entre em contato com a Máximas Tech. A respeito de todos esses aparelhos aqui, a gente entende que é um tanto complicado enviar diretamente, às vezes, para uma assistência que nem é do próprio estado, né? Então, muitas pessoas enviam para assistências que estão na sua região e para um problema que a gente informou aqui de prestação de serviço, esses celulares são mal manipulados, costumam ser danificados nesse processo, né? E não levar nessas assistências, certo? O pessoal não costuma arrumar porque é um trabalho especializado. Trabalho especializado a gente não encontra com muita frequência porque ele é especializado, certo? É muito específico, né? Então as pessoas tentam arrumar, não conseguem, depois entra em contato com a gente e acaba enviando o aparelho, né? Mas de qualquer forma, a gente agradece a confiança, né, de todos esses clientes, né? Todos esses aparelhos são de clientes diferentes, né? Então são vários aparelhos aqui. Poco X3 Pro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Poco X3 Pro e um Redmi Note 6 Pro, certo? Então a gente agradece a confiança de todos esses clientes. E é isso, a solução existe.